Boa noite à banca. Meu nome é Stephanie Costa Fabrício. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso Licenciatura em História. Trabalho esse intitulado Ensino de História e Inclusão à Participação de Crianças com Transtorno do Aspecto Autista na Escola. O interesse pelo tema surgiu a partir da minha disciplina de estágio, que teve início naquele mesmo período do TCC. Eu realizei o estágio na escola Fábio Coutinho, na turma de 6º ano. Ao iniciar as minhas aulas de observação e planejamento, o meu professor orientador fez uma observação, que quando eu fosse ministrar as minhas aulas, eu levasse atividades extras mais simples para uma criança que era neurotípica, autismo nível 1 de suporte. Então, na minha cabeça, abriu diversas abas de perguntas. Como é que eu vou ministrar uma aula de história que necessita de várias datas, linha do tempo, diversos acontecimentos? Como é que eu vou trazer essas crianças para mais perto de mim? Mais perto do conhecimento nesse período, né, de estágio. Ao chegar em casa, procurei saber mais sobre o assunto. Eu entendi que na escola, o primeiro sinal mesmo é essa dificuldade de aprendizado dessas crianças. Porque naquele primeiro momento, eu não notei nada de diferente em nenhuma delas. Ao longo do estágio, eu percebi que em alguns momentos que a sala ficava um pouco mais agitada, aquela criança fazia diversas expressões, ela se incomodava com aquilo, ela tinha ali uma dificuldade de aprender, ela tinha uma dificuldade de se enturmar com aquelas outras crianças. Chegar em casa, que eu pesquisei, eu pensei, esse é um tema bom para se trabalhar. Eu tenho uma fonte, que é um professor que tem uma grande experiência, que trabalha com aquela criança já há 2 anos. Por que não? Por que não trabalhar esse tema? Esse professor posteriormente respondeu questionários. Então, vi naquele momento que tinha ali um debate, tinham perguntas a serem respondidas sobre esse tema com relação à disciplina de história, como que impacto enfrenta os professores de história e outras áreas também, para incluir essas crianças com TEA. Como esses professores adaptam os conhecimentos nas aulas de história, como essas pessoas, esses profissionais conseguem trazer mais conhecimentos para essas crianças, como é que eles fazem para elas absorver mais conhecimentos, absorver mais sobre aquele conteúdo. Então, naquele momento ali, eu decidi que o meu tema seria esse. E com a ajuda do TCC, eu consegui entender que a minha aula, para chamar mais a atenção daquela criança, teria que ter mais cor, teria que ter mais texto curto, teria que ter mais dinâmica. Então, na aula de história, eu incluí dinâmicas, a atividade, já um produto didático, viu? Entendi que teria que ter perguntas curtas, desenhos, muita cor. E essa aqui foi uma atividade que eu fiz no meu primeiro estágio, a Carta Misteriosa, que nela continha perguntas curtas sobre história, junto com desenho. Já dando início ao capítulo 3, na prática mesmo, o professor de história, ele enfrenta diversas dificuldades na sala de aula com crianças autistas, né? Ele requer que ele repense o formato tradicional da aula de história, né? E muitas vezes esses profissionais não têm nem suporte, não tem o suporte da escola do estado, né? Não tem material para ser trabalhado com essas crianças, não tem tempo. Uma dos problemas que o professor respondeu no meu questionário que eu fiz com ele foi essa questão do tempo. A aula ela é curta, ela tem que ser explicada. E no único momento que ele teve com aquele aluno, foi mesmo ali quando ele passou as questões. Então, são esse pouco tempo
que o professor ele tem para desenvolver aquele aluno mesmo autista, né? São diversas as barreiras, né? A estrutura, a falta mesmo de ensino, né? Um curso específico. Esses professores de história eles vão dar aula a essas crianças com TEA, com o que eles aprendem mesmo na prática, com ali na marra mesmo. Não tem tanta atenção das editoras, do Ministério, né? No Ministério da Educação não tem tanta atenção. Então, assim, já entrando numa parte de estatística, o censo de 2022, ele aponta que 2,4 milhões de crianças autistas com TEA foram incluídas na escola, é uma taxa de 36%. Mas será mesmo que essas crianças são incluídas? Ou esse número é só uma maquiagem? Não é o que a gente vê, não é o que eu consegui ver no meu questionário, na sala de aula, no meu estágio. Um dos textos que eu me baseei foi do Thales Sanso, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi uma conclusão de TCC também, de 2024. O autismo no ensino de história. É uma análise de experiências de professores das redes públicas de Porto Alegre. Então, ele passa um período anotando experiências dos professores, depoimentos deles. Esse estudo, ele busca compreender o dia a dia desses professores, como é que eles incluem essas crianças com autismo na sala de aula, no ensino de história, os desafios deles na sala de aula desses professores. É uma reflexão mesmo, nos faz pensar como esses profissionais agem, os desafios que ele tem durante esse período e como é que eles se sobressaem sobre isso tudo. Tudo isso ele coloca no depoimento nesse TCC e me ajudou muito. Além desse artigo, eu também li Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, né, de 1996, para ajudar nesse processo. Que fala, né, das práticas educativas, que defende que o ensino vai além do conteúdo. Ali as dificuldades foram inúmeras. Em um certo momento pensei ali na metade do caminho em mudar de tema, até cogitei, pesquisei outros temas, mas eu pensei, nossa, aqui eu já criei tanta coisa, já criei textos, já coloquei em prática o meu TCC, já li tanto, já aprendi tanto, então vamos continuar, vamos estar ali, né? Vamos tentar, e aqui estamos, né? Dando início ao último capítulo 4, durante o meu último estágio, eu coloquei em prática o meu produto didático, que no caso foi um jogo de tabuleiro, Os Viajantes do Tempo, para auxiliar o ensino do ensino de história desses alunos do ensino médio, terceiro ano. A escolha desse recurso teve como objetivo deixar as aulas mais dinâmicas, interativas e participativas, no mesmo aprendizado dos conteúdos de histórias apresentados, né, no tema. Nessa sala, não tive nenhum aluno neurotípico, porém, consegui colocar em prática o meu produto didático. Os alunos me deram muita atenção, entenderam, participaram do produto didático. Surgiu esse produto didático? Pronto, foi um depoimento em um site de um pai que tinha um filho com TEA. Então, ele criou esse tabuleiro para, até na hora da criação mesmo, a criança ajudou ele para interagir mesmo com a criança aprender mais. E aí que surgiu essa minha ideia, né? O objetivo do tabuleiro é você, cada casa ultrapassada, você responder uma pergunta sobre o tema. Claro que perguntas curtas, fáceis, você responde, cada resposta dita, você avança o número de casas pelo dado, aí tem os cartãozinhos que tem as perguntas, tem os dados, então dá para jogar até 6 pessoas
nesse jogo, ou pode ser, você pode dividir a sala em 2 equipes e cada uma responder e avança uma casa. Deixando claro aqui que eu sempre acreditei que assimilar uma atividade dinâmica ao conteúdo, as crianças conseguem absorver, crianças e adolescentes conseguem absorver esse conteúdo bem melhor, uma aula dinâmica. Sempre eu fiz nos meus 4 estágios, eu sempre pratiquei carta misteriosa, caixa secreta, passa-repassa e o jogo do tabuleiro. Esse foi o meu produto didático, esse foi minha apresentação do TCC, minha defesa. Obrigada pela atenção a todos.